Estamos começando mais um GenioCast e hoje o tema é Papo de Desenvolvedor. Desenvolvedores, de menino do computador a hacker, aos poucos eles foram sendo descobertos pela sociedade e perderam um pouco da sua aura de estranhos para se tornarem um assunto do mainstream. Mas afinal, o que realmente faz um desenvolvedor? Quais os desafios da carreira e por que as pessoas escolhem esse caminho como profissão? Hoje nós estamos com o Diego Pontes, o Lucas Saldanha e o Maicon Heredes, compondo assim na mesa 4 desenvolvedores comigo, que hoje atuam em funções e empresas diferentes para bater um papo e desmistificar um pouco desse mundo. Para começar, nós vamos apresentar um pouquinho aí, vamos começando aqui por ordem alfabética. Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado, valeu demais. Lucas. Opa, e aí, pessoal? E o Maicon também aqui, pela primeira vez também com a gente. Tudo bem, Maicon? Opa, beleza, Igor? Beleza, pessoal? Gente, vamos lá, vamos começar um pouquinho desse papo aí. E a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês, para a gente começar esse bate-papo aqui de desenvolvedores, é: por que alguém vira um desenvolvedor? Por que vocês escolheram esse caminho? Como é que foi isso para vocês? Vou seguir aqui um pouquinho, começar pelo Diego aí. Embora o Diego já participou aqui, contou um pouquinho, mas de uma forma resumida. Por que você escolheu esse caminho, Diego? Meu caso foi... Eu vou tentar resumir, tá? Porque já teve no outro podcast, eu vou tentar resumir um pouco essa situação aqui. Meu caso foi mudar de carreira próximo aos 30 anos. Eu tive contato com programação logo na faculdade, né, quando eu fiz engenharia mecânica, gostava, mas não sabia da profundidade da área. E quando eu descobri que o mercado estava muito aflorado, estava muito bom para a área de TI, eu uni as duas coisas. Falei assim, eu gostava de programar na faculdade, será como é que seria fazer isso profissionalmente? E foi o que me levou a galgar essa trilha de programação. Mas foi uma escolha boa, foi uma mudança que tem me trazido muitas coisas boas, assim. Relacionamentos, conhecimento, etc. Tem sido muito bom. Lucas, o que te levou a seguir esse caminho, Lucas? Então, cara, desde pequeno eu sempre gostei de computador, sempre passei boas horas do dia em computador, sempre fui muito curioso em relação a isso, sabe? E durante o ensino médio eu fui descobrindo essas coisas, por curiosidade fui pesquisando coisas sobre programação na internet, até que chegou a hora de decidir, né, qual faculdade você vai escolher, né? Para que você vai prestar vestibular? Todo mundo tem tanta dúvida. E eu acabei escolhendo a área de programação por ter esse interesse, sabe? Desde pequeno. E desde então eu estou super satisfeito com a minha escolha, sabe? Tipo, a cada dia eu percebo que programação foi a escolha certa para mim, é o que eu me identifico mais. E é basicamente isso, cara. Foi por influência do computador desde criança. Você era o clássico menino de computador, né? O clássico, jogar videogame, fuçar nas coisas, quebrar o Windows, consertar. Eu gostava disso, sabe? Ótimo, ótimo, ótimo. E seu Maicon? Como foi a sua história, Maicon? Opa, vamos lá, né? Então, acho que bem na pegada, um pouco parecida com a do Lucas aí também, né? Porque desde pequeno eu fui muito curioso com relação às coisas, né? Minha mãe conta que meu pai tinha um tanto de carrinho quando ele era pequeno e ficou meio que pra mim, quando eu era pequeno, eu pegava os carrinhos dele e quebrava, arrancava os motorzinhos sempre e montava os meus, que era infinitamente pior do que o que eles tinham me dado, mas eu tinha sempre essa curiosidade, sabe? De fazer essas coisas com coisas eletrônicas, assim, vamos dizer, carrinho, essas coisas assim. E também ganhei um computador, quando tinha mais ou menos ali uns 13 anos, acho que não, na verdade foi até um pouco menos, acho que eu tinha uns 9 para 10 anos. E eu comecei a fuçar, né, e mexer, e assim, trouxe a minha curiosidade que eu tinha de mexer com carrinhos, esse tipo de coisa, e vi que dentro do computador a gente tinha algo similar. Eu lembro que eu fazia os protótipos dos meus carrinhos no Paint naquela época, assim, era algo assim, muito rústico, podre, muito assim, né, muito não convencional, mas eu gostava de fazer isso, transferir minhas ideias para o computador, para o digital. E isso foi crescendo, acho que bem parecido com o do Lucas aí também. Eu cheguei na época do ensino
assim, do finalzinho do ensino fundamental para o médio, né, quando eu tive a oportunidade de ir para uma escola um pouco melhor que da minha região, que ali eu tive contato com vários cursos profissionalizantes e especificamente na área da tecnologia, que foi ali que eu ganhei mais conhecimento com relação a isso. E aí foi meio que um efeito cascata, né? E depois eu já fui para um curso técnico, e depois para a faculdade, e sempre pegando gosto, e quando eu encontrei a programação mesmo, foi aí que eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero. Que eu montava de carrinho lá, que eu tinha que componentizar o carrinho, hoje eu consigo fazer na programação, e aí que eu me encontrei. Eu gostei bastante. E ainda gosto. É isso que eu quero pra minha vida, né? Exatamente. Cara, e aí nesse caso, me incluindo aqui também, eu comecei a mexer com programação, assim, brincar com programação, acho que eu tinha 11 anos ou 12, não me recordo mais, faz muito tempo. Que isso, muito tempo mesmo. Né? Você é o que tá mais próximo da minha idade, hein? Cara. Não posso falar nada. Mas acho que foi isso, cara. Eu fui com 11, 12 anos. Eu tenho um irmão mais velho que eu, 5 anos. Ele entrou pro Cefet e ele tinha lá matérias de programação, várias coisas. E aí ele começou a ser a minha má influência, como eu brinco aqui com ele, né? Começou a me passar algumas coisas e tudo. Aí foi quando ele comprou um computador para casa, e aí ele mexeu com algumas coisas. E foi seguindo aí nessa linha, né, também. Acho que aí depois foi meio que natural acabar fazendo o curso, fazer ciência da computação e seguir com o caminho. Gente, eu fico imaginando, assim, eu tô com 3 anos de programação hoje. E hoje eu vejo, assim, o que eu adquiri de conhecimento, né? Assim, não é, nossa, meu Deus, mas hoje eu já me sinto muito mais confortável com muitos assuntos, com muitas coisas relacionadas à tecnologia. Agora eu fico imaginando você que tem... Quanto tempo de programação mesmo? Eu vou entregar a sua idade agora. Se eu for seguir essa linha aí, dos 12, tenho 22. Gente, eu não imagino. É muita estrada, é muita coisa, viu? Muito legal isso. É quantos anos só de Java, Igor? Nossa, de Java, bicho. Aí, caramba, aí agora tem que... Não, de Java foi mais faculdade, Lucas. Acho que foi a partir dos 18 ali que começou, assim. É porque, assim, dos 12 aos 18, aquela coisa assim de você brinca ali, você mexe com o site, você vai... eu jogava muito xadrez quando era adolescente, ia para campeonatos e tudo, então eu tentava fazer algumas coisas com xadrez no computador, automatizar uns trem. Uma criança normal, né? Média básica. Foi uma adolescência muito saudável. Cada um tem uma história, né? Normal. Nossa, bem normal. Mas eu comecei assim, apesar de ter começado com 12, assim, para começar a programar mesmo, foi aos 18. Eu vejo eu tenho um sobrinho de 10 anos e eu comprei para ele ontem um curso de programação. O menino com 10 anos tá programando com linguagem mesmo, tá programando com Python ali agora, né? É diferente o nível. Olha só, viu? O tio má influência, né? Coitado dele. Né? Eu falei, já que ele tá querendo ir para esse lado mesmo, né? Pelo menos vamos incentivar. Já que ele escolheu. Gente, e brincadeiras à parte aqui, mas eu queria ver na visão de vocês aí, afinal, né? Queria escutar um pouquinho de vocês, para quem escuta a gente, poder entender um pouquinho da cabeça, né? Dessa cabeça de desenvolvedor e tudo. Afinal, o que faz um desenvolvedor? Ó, eu vou deixar os meninos começarem, porque no último podcast eu falei da Matrix, então eu vou me abster um pouco. Então, cara, eu acho que no geral, assim, o desenvolvedor, ele soluciona problemas, né? Então, no dia a dia, a gente é submetido a inúmeros problemas de diferentes motivos, né? Vários problemas diferentes. E eu acho que o que difere um bom desenvolvedor de um desenvolvedor ruim seria a criatividade para resolver problemas. Então, cada desenvolvedor desenvolve uma linguagem, né? Então, tem coisas específicas de plataforma, de linguagem, mas eu acho que a coisa comum que tem entre todos os desenvolvedores seria resolver problemas mesmo, sabe? De forma criativa, que é o que nos é demandado, né?
Não, é bem nessa pegada que o Lucas falou aí mesmo, exatamente essa questão de resolver problemas que nos são apresentados, né? E muitas das vezes um que a gente até encontra em coisas que já soluções que já existem, que precisa de uma melhoria, o bom desenvolvedor é o cara que vai saber, né, é, fazer da melhor forma, utilizando as melhores tecnologias. Exatamente o que o Lucas falou. Ele já se sintetizou muito bem, né? O que o dev faz, sempre buscando a melhor solução para um determinado problema visível ou possivelmente até futuro, né? Sempre É, buscar essa solução. é interessante isso, mas assim, quando a gente fala solução de problema, a gente acha que a gente está só falando de código, né? Todo mundo fala assim, o desenvolvedor ele só desenvolve, é aquele cara esquisito, barbudo, cabeludo, que anda de chinelo na empresa, ou não anda de chinelo, às vezes tem gente descalço, eu já vi isso muitas vezes, que fica na frente do computador tomando café, mais ou menos uns 2 litros por dia, né? A gente não sabe como é que essa Concordo. pessoa sobrevive, e digitando código na frente de uma tela onde ninguém entende o que está acontecendo. Mas eu acho que envolve um pouco mais do que isso quando a gente fala essa questão de resolver problemas, porque a gente encara essas questões de código, mas a gente também encara muitos problemas devido a regras de negócio, né? Então, por exemplo, como que a gente vai fazer com que o nosso código consiga trazer um resultado melhor para a empresa e para o cliente. Então, esse é um dos problemas que a gente resolve. Como pegar, por exemplo, certos tipos de layout que veio do design e tentar ajudar aquele layout, né, a melhorar ele para que aquilo ali fique mais fácil, talvez, ou como é que eu vou tentar dizer assim? Melhorar aquilo de uma forma para o cliente final também, para o negócio. Então, apesar de que muitas pessoas acham que a gente só fica digitando código na frente do computador, a gente tenta, eu acho que é o que o Lucas está falando, né? Um bom desenvolvedor ele vai um pouco além disso. Ele tenta abraçar um pouco mais do que o que dizem que é a função dele, né? Exatamente. Você estava falando aí, eu estava lembrando. Tem uma coisa que eu sempre falo, e vocês com certeza já devem ter cansado de escutar, porque todos nós já trabalhamos juntos, né? Que é a questão assim, sobre o desenvolvedor, os níveis do desenvolvedor, né? Que o pessoal fala que o desenvolvedor júnior, né? Ele produz código, o desenvolvedor pleno, ele apaga código, e o desenvolvedor sênior, ele não precisa fazer código, né? Ele Ele resolve. levita, né? Tipo isso, né? Mas é bem pegando essa linha aí que você e o Michael falaram. Mas é um pouco disso. Mas às vezes a gente vê, né, a questão quando a pessoa, quando é mais experiente, ela vai começar a resolver os problemas sem o código. Ela começa a enxergar, né, puxando aí a Matrix aí do Diego, ela começa a enxergar meio por detrás aí da Matrix, e ela consegue dar a solução para o problema do cliente, do negócio, do usuário ali, sem necessariamente vai ficar produzindo código. É muito aquela visão do que a tecnologia ela é a ferramenta, né? Pela qual eu resolvo o problema, mas ela não é o principal, né? E isso é interessante, porque assim, essas coisas só começam a ficar mais frescas na cabeça, igual você falou do pleno, do sênior e do júnior. Essas coisas só começam a ficar mais assim, frescas na cabeça da gente quando a gente realmente começa a dominar a programação. Quando a programação ela para de deixar de ser o grande desafio, né, aquela questão de código, você consegue abrir seus horizontes e entender mais do negócio, mais de uma visão de longe, né, mais macro, para depois você conseguir realmente implementar aquilo ali de uma forma micro. Então, assim, faz muita diferença o tempo de experiência, né? A gente vê hoje, eu já vi Uhum. hoje, tem gente que é sênior com 1 ano e meio aí, eu fiquei assim, amém, né? Deus é pai. Mas, às vezes, a pessoa conseguiu galgar ali para chegar naquele ponto, mas eu ainda acho que o tempo de experiência, a vivência, né, de projetos e empresas te faz conseguir chegar nesse patamar. Mas é um bom caminho, viu? Não é necessariamente uma questão de idade, mas de quilômetros rodados, né? De experiência. Isso. Também de experiência. Mas, não só da experiência em si, só a experiência não faz o sênior, mas como ele pega essa experiência e junta com a capacidade que ele tem. Perfeito. Sim. Exatamente. Cada um de vocês, né, cada um de nós aqui, temos uma função completamente diferente um do outro hoje, né? Porque muitas vezes, né, eu conversando muito com clientes e tal, o pessoal enxerga o desenvolvedor como uma coisa única, né? Todo mundo nisso, né? Desenvolvedor, acabou, né? E tem desenvolvedor que vai para uma área, desenvolvedor que vai para outra área.
Então, e pegando aí um pouquinho de vocês, cada um de vocês é desenvolvedor de uma coisa completamente diferente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa área de desenvolvimento de cada um de vocês e o que ela agrega, como é que é isso? Só colocando um ponto da última fala do Diego, né? Que assim, quando a gente de fato domina a stack específica, você começa a abrir um leque de possibilidade de resolução na sua cabeça, assim, que você fica assim, abismado com como você tinha trabalho para fazer com a stack um pouco mais antiga do que com que você está usando hoje, e abre o seu leque para poder resolver o problema do cliente ou do cliente de várias formas possíveis. E Vou puxar só um realmente, gancho aqui, Maicon, né, sim, para quem escuta a gente, a começar por definir o que é stack, né? isso, Pô, exatamente. Outro ponto que o Igor sempre tocava Porque a gente é tem o nosso deixar o vocabulário tecniquez. próprio, né? O desenvolvedor já tem o Isso. seu vocabulário próprio. Stack, não sei se vocês têm uma outra definição melhor, mas eu acredito que a stack é a tecnologia em questão. Vocês têm uma outra definição para stack? Não, eu acho é isso mesmo, são as habilidades, né? São os conhecimentos que você adquire relacionado a várias tecnologias, né? Isso. E assim, né, aprendeu, o leque abriu, é impressionante. Essa parte na nossa área é muito boa. Hoje, né, hoje eu estou alocado num projeto maior, eu trabalho com a tecnologia de React.js, né, de um grande projeto lá da empresa onde eu estou trabalhando, só que não se restringe só a isso, eu também dou manutenção numa gama de portais, tanto evolutivas quanto né, de correção também, e criação de novos portais também, sempre naquele mesmo padrão que eu digo que é minha área de expertise assim mesmo, que né, no tempo que eu tive na Exap eu ganhei uma gama de experiência com isso, que é recorte de layout e estruturação componentizada. Isso aí eu sempre, nunca saí dessa vertente enquanto eu atuo, né? Sempre é pegando um layout, componentizando ele e criando interface. E tanto foi isso na minha época de Zap, quanto é isso hoje na empresa onde eu estou alocado. E também, né, a gente também dá manutenção, bastante manutenção em JavaScript com jQuery, né, que como lá é uma tecnologia um pouco mais... A gente tem que dar manutenção em coisas muito novas, com a questão do React, e também manutenção em coisas muito antigas, né, no JavaScript mais, vamos dizer, o vanilla JavaScript, né, o JavaScript seco, quanto em frameworks como jQuery, né, e na verdade só o jQuery lá no caso, né. E, bom, e também muito CSS, né? Porque não deixa de ter, né? Isso aí também, uma carga boa da Exap, né? Que foi a experiência com CSS que eu posso falar que eu tenho bastante hoje em dia. o Michael é o deus do CSS. Tudo que a gente pedia para ele fazia. Era desse nível. Isso é CSS é verdade. legal. Eu estou imaginando agora o efeito sonoro que o editor está colocando enquanto o Michael está falando para cada palavra em inglês que ele falou, né? Porque isso é uma questão muito própria da área da gente. Tudo, né? CSS, React, front-end, é um vocabulário muito próprio, né? Eu acho que isso que é uma das particularidades nossas, né, em relação à nossa área, né? Ô, Maicon, e para fazer uma ponte, assim, eu poderia dizer que você é o cara, eu gosto dessa definição, não sei se a gente pode dizer assim, a gente tem várias áreas ali dentro do desenvolvimento, né? Alguns são responsáveis por fazer uma coisa mais estrutural e outros são responsáveis por fazer uma coisa mais de layout, mais de front. Você é o cara que dá vida à interface, vamos colocar assim. Você é o cara que pega aquela interface ali que foi construída geralmente pensada por um cara de UX, por um designer e tal, e você faz você dá o fôlego de vida para aquela interface ali. Poderia pensar assim? Exatamente. É bem nessa pegada aí que você falou mesmo, né? Tem sempre, assim, porque eu acho que o pessoal também às vezes pode até confundir um pouco em achar que é o mesmo cara que faz uma coisa é o que faz a outra. Assim, tem pessoas que fazem os dois pontos. Mas, assim, atualmente eu tenho uma divisão muito clara que eu não... Assim, claro que eu vou ter pontos de usabilidade que eu não vou deixar de fazer. Mas, assim, é muito melhor ter um profissional design do que, às vezes, eu me dar o luxo de fazer o design da interface e codar a interface, que às vezes pode ficar um pouco viciado. Então, eu acredito muito nessa divisão de web designer e front-end. Eu acredito bastante nessa divisão, que cada um fica com a sua responsabilidade, cada um com a sua área de expertise, claro que sempre trabalhando juntos, mas, assim, mantendo como um resultado final o agregado desses dois conhecimentos, sabe? Boa. Legal. Diego? Não, assim,
Do meu lado aqui, eu sou desenvolvedor mobile, mas eu trabalho com Android. Hoje eu trabalho para um banco digital e eu estou alocado em um time onde a gente desenvolve um produto específico, né, nesse banco. E é legal, é bem dinâmico a forma de trabalhar lá. A gente tem todo um processo, né, onde a gente tem as dailies, os ritos, né, que a gente chama, né, mas nada mais são do que reuniões diárias para a gente passar o que está acontecendo e a gente também conseguir planejar o que vai acontecer. A gente tem toda a estrutura e o processo, né, de receber layouts e regras de negócios as quais a gente tem que implementar no aplicativo do banco, né? Então, assim, é um dia a dia corrido, acho que como qualquer outro emprego, né? Mas, assim, é desafiador, porque o projeto é muito grande, ele demanda um bom conhecimento, tanto de linguagem quanto de arquitetura de software, né? Vamos dizer assim. As proporções dos problemas são grandes também, então você sempre está em confronto ali com o que é mais atual no mercado e com soluções que demandam, sim, um pouco mais ali de esforço. Mas é muito bom. Eu gosto. Eu sou suspeito para falar porque eu mudei para essa área, me apaixonei por ela assim logo de cara. Então eu gosto muito do que eu faço lá. O mobile é legal porque você pode ter ali dentro de uma aplicação mobile tanto a parte do front, entre aspas, um back ali, junto com um banco de dados. Né? Você não necessariamente não precisa de consumir dados externos, às vezes, para poder fazer uma aplicação mobile. Então, é um mundo bem abrangente, tem N coisas que você pode desenvolver ali. Eu gosto bastante. É desafiador, legal. Você é o cara que, quando eu estou usando o aplicativo, é o cara que eu não me refiro muito bem quando o aplicativo não está legal, né? Eu sou esse cara. Quando estoura um erro que você não entende por quê, geralmente o problema sou eu. Bacana. E você, Lucas? Então, o meu caso é um pouco parecido com o do Diego. Eu também sou desenvolvedor mobile, no meu caso em específico de iOS. E, inclusive, eu só entrei nesse mundo de mobile por conta do Diego, né, que me indicou no meu primeiro estágio, olha só. A gente trabalhou junto nos projetos e acabei passando por várias áreas, mexi tanto com mobile quanto back-end e tal. Fiz até um pouquinho de layout, mexi um pouquinho com layout e tal. E hoje eu trabalho especificamente com iOS, mas quando precisa dar uma mãozinha, assim, como eu já viajei entre as diferentes áreas, se precisar dar uma mãozinha em outra área, eu mexo e tal, mas o que eu gosto mesmo é o desenvolvimento mobile, principalmente do iOS. Tenho brincado também um pouco com o Flutter, por influência também do o Diego, que gosta bastante aí, né, Diego? Tenho dado uma brincada, gostado bastante, Flutter é vida. mas, mas hoje o que eu estou fazendo é isso. O Diego é uma influência aí para todo mundo, né, nessa área. Hum. Ele é um evangelista do Flutter ferrenho, assim. Eu Ele sou é. mesmo. O Flutter é muito bacana, né? Então, até uma coisa que a gente não falou, né? Eu estava planejando trazer, mas não consegui trazer uma outra pessoa aqui do time para complementar essas áreas, porque eu acho legal porque é mobile, mais voltado aqui para a parte de Apple, de iOS, né? O Diego está mais voltado para o Flutter aqui, que é Android, mas também é iOS, né? Meio multiplataforma ali. O Maicon, que é mais voltado para o front, mas dessas aplicações web. E tem também o cara que é o cara que está ali, tá no que a gente chama no back-end, né? Porque tem uma outra função, que era o que eu fazia, que é o cara onde vocês vão geralmente consumir um pouco de informação. Então, quando as pessoas pegam e falam, né, tão famigerado nos filmes, né, as coisas estão lá no servidor, né? Esse tal desse servidor tem um tipo de profissional que faz o programa que roda ali no servidor, que é o que a gente chama do desenvolvedor back-end, né? O desenvolvedor back-end é o cara que vai receber a ligação, né, 3 horas da manhã, falando que o serviço está fora do ar, né? Muito difícil de você, como desenvolvedor mobile, receber essa ligação. Sobe uma versão agora aí que o serviço está fora do ar. Geralmente é esse cara aí que sofre mais, né? Exatamente. Exatamente, é esse cara aí mesmo. É esse cara aí. Se você trabalhar no sistema que é 24/7, então, Jesus amado. Nossa.
Tem essas coisas. Nesse ponto eu digo até um pouco mais, né? Que além do cara do back, né? Tem um pouco mais abaixo ainda do que o cara do back, que vocês falaram nesse ponto aí de ligar de noite para poder atender, que às vezes é o cara da infra também, né? Que tá suportando tanto, às vezes, o front, que tem que ter uma infra por baixo, querendo ou não, quanto o back também, né? Às vezes não é nenhum problema de front que para o serviço, nem o de back. É de fato a infra que mata a aplicação, às vezes, né? Já mexeu com isso, né, Michael? Senti que você se identificou quando eu falei aqui das ligações de madrugada. Até escorreu uma lágrima aí, né, Marco? No. A gente pode fazer um episódio um dia só com histórias do Michael, né? Que a gente já passou uns perrengues legais junto, né, Michael? Rapaz. Mas foi Exatamente. bacana. E esse cara aí da infra que o Lucas falou, a gente pode dizer que ele é meio que o médico da máquina, né? Se o servidor é a máquina, ele é o cara que fica monitorando os sinais vitais ali da máquina, né? É o cara que fica de olho nisso. Então, cada um tem sua parte nesse ecossistema. Então, muitas vezes as pessoas veem assim, o desenvolvedor, né? A gente a gente não vê essa... Como é que eu digo assim? As pessoas às vezes veem como uma coisa só, né? Mas ele tem, como é que fala? Funções específicas, né? Cada um tem seu papel ali nessa, né, nessa grande arquitetura que é você desenvolver aplicações, né? Cada um tem seu papel. E ainda faltou aí, tem full stack, tem várias coisas, tem muita coisa que a gente pode falar. E indo para essa linha aí, vocês que são desenvolvedores, né, já tem um tempo e tal de estrada, o que foi o principal desafio que vocês consideram no início da carreira de vocês? Cara, uma das coisas que eu estava até pensando esses dias mesmo, eu acho que é se encontrar em qual tecnologia você se identifica mais, né? Porque, igual a gente está falando aqui, dentro da área de tecnologia, tem inúmeras áreas, né, que você pode se especializar. Então, você pode ir para o mobile, para o back, para o front web, para a infra, DevOps e tal. E quando você é introduzido no assunto de tecnologia, você vê que tem esse número tão gigantesco de áreas que você fica perdido. Então, você tem que ir experimentando um pouco de cada coisa para tentar se encontrar, né? Eu acredito que hoje eu já tenha me estabelecido na área que eu gosto, mas tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Que tem que ficar transitando entre as áreas para ver com qual delas ela se identifica mais. Eu concordo, porque, assim, quando eu comecei, eu comecei voltando de novo para a faculdade, e o meu primeiro estágio foi aí na Exap e tal, e, e foi muito bom porque eu não sabia para onde ir, literalmente, eu não sabia. Então, quando eu entrei lá, assim, foi tipo assim, foi Deus, o que vier, né? Eu vou aprender e vou tentar fazer o melhor. E graças a Deus, assim, eu caí na parte mobile. E desde então, eu sou apaixonado com a parte mobile. Então, todo mundo que vem conversar comigo me pergunta assim, mas e aí, você acha que eu começo onde? Eu falo assim, cara, aprende uma linguagem primeiro. De preferência, eu falo até Java, assim, eu acho que não é de sacanagem não, tá, gente? Eu falo Java mesmo, é pra pessoa pegar um pouco ali de dor, sabe, às vezes, porque é uma linguagem mais robusta, né, mais fechada, vamos dizer assim, mais tipada. Eu não queria falar tipada, é muito chato, né? Mais confiável. Isso. Como diria o Igor, é um cara de terno programando, né? Isso. Então eu falei assim, não, aprende uma linguagem primeiro, se identifique ali primeiro com o que é programar, com a lógica em si, para depois você começar a abrir seus horizontes e entender o que está por detrás de toda essa gama de tecnologia, de todos esses papéis que existem, né? Que é muita coisa. Nossa, isso para mim caiu como uma luva, deu muito certo, mas se eu não tivesse tido esse direcionamento de carreira logo no começo, eu acho que eu teria muita dificuldade para escolher para onde seguir depois, viu? Nesse ponto que vocês citaram aí, tipo assim, o start, vamos dizer assim, eu posso dizer que eu também, como vocês, eu fui muito agraciado de ter, assim, minha primeira experiência profissional lá na Exap mesmo. Porque, assim, lá eu meio que eu já entrei para ser, era estágio também, estágio para front-end, e assim, eu já entrei num lugar que, assim, eu já sabia o que eu teria que fazer, e eu já tinha um conhecimento prévio sobre isso, né? Eu conhecia um pouco de HTML, CSS, pouco,
Você salienta a palavra do pouco. E assim, lá mesmo com as experiências que a gente vai ganhando, eu fui ganhando mais expertise naquela área e foram aparecendo novos desafios na medida que a empresa também foi evoluindo. Aí meio que a gente cresce junto com esses novos desafios, né? E assim, tem gente que entra com uma barreira muito grande, mas eu entrei lá também com com esse ponto e de mexer com front e fui crescendo lá junto de acordo com as medidas, com os problemas que foram aparecendo lá. E essa escala eu achei muito interessante, assim, e não sei se são todos os devs que têm uma escala assim, que às vezes a empresa já contrata a pessoa querendo que ela já entre fazendo uma coisa totalmente nova e às vezes pode assustar a pessoa. Eu posso dizer que lá na Exap minha experiência assim foi meio que exatamente uma escala de crescimento de conhecimento. Principalmente no estágio, né, Marco, assim, porque no estágio o camarada ele tá com pouca bagagem, né? Então, assim, quase tudo é novo ali, né, nesse momento ali para ele, né? É um mundo novo que tá sendo aberto ali para ele. E eu fico sempre, assim, tava imaginando aí na fala de vocês, assim, hoje, você pensando a quantidade de especializações que tem dentro dessa área, e aí não tô falando nem de TI, mas eu falando dentro do universo de desenvolvimento só, que já é uma área dentro da tecnologia, né? Mas a quantidade de especializações que você tem, como tá falando, né? Cada um tem o cara de back-end, tem o cara de front-end, tem o cara full stack, tem o cara de mobile. Aí o cara de mobile pode ser específico de uma plataforma como o Lucas, como ele pode programar em alguma coisa que pode gerar para ambas as plataformas. Tem o cara de DevOps. Então, assim, uma questão tão... Como é que eu posso dizer assim? É uma questão tão complexa quando você para pensar, né? Para quem está começando, é um baita de um desafio realmente, né? O cara fica ali meio que perdido, né? Às vezes. Pode ficar ali meio que perdido. E às vezes de fora parece que é tudo igual, né? É assim, não, eu tenho um desenvolvedor, então ele vai fazer. Não, às vezes você tem um desenvolvedor que é para cada tipo de necessidade, né? Cada tipo de ferramenta, de tecnologia. É até um ponto, não sei se, né, os amigos aqui da conversa vão concordar comigo, mas eu acho que o desenvolvedor tem um grande trabalho, uma grande dificuldade, que é falar para os pais ou para os parentes o que eles fazem. Assim, eu tenho essa dificuldade aqui de poder falar, pai, meu filho ele mexe com... eu falo, pai, eu formei em sistema de informação. Ah, meu filho formou em ciência da computação. Toda vez ele confunde a graduação que eu fiz. E, assim, né, não sei se vocês também têm essa dificuldade aí com os pais ou parentes de vocês. Cara, porque realmente, cara, assim, é verdade. Isso que o Michael falou é um bom ponto, porque é difícil você explicar. Poxa, é muito difícil você explicar realmente. E principalmente com essa quantidade de especializações que tem hoje, você explicar o que você realmente faz, cara, é um trem de doido. Complicado. Realmente. Não, às vezes é difícil você explicar. Aí eu falo assim, por exemplo, no caso aqui da Exap, né? É difícil você explicar muitas vezes o que é o negócio. Às vezes as pessoas, se a pessoa não está acostumada, a pessoa tem dificuldade. Vem cá, mas vocês fazem, é o quê? É o sistema? Vocês fazem ERP? É a mesma coisa de um TOTUS? É a mesma coisa de um sistema de... Aí quando você vai tentar explicar que existem outros tipos de sistemas que às vezes eles vão atender à necessidade específica do que uma empresa tem, o pessoal às vezes não tem essa cabeça, né? Dependendo de quem for, qual foi a experiência de tecnologia. Quanto mais você explicar o que é a função da pessoa ali dentro, né? E a começar pelo que o Michael falou, né? A diferença entre os cursos, porque sistema de informação, ciência da computação, engenharia de software, análise de sistema, para o pessoal é tudo a mesma coisa. Sim, e de fato não é, né? Exatamente. De fato não é, né? E ainda tem o caso, por exemplo, do Diego, que não é nenhuma dessas outras áreas, né? Eu sou Não fui eu. O Diego é o híbrido ainda, né? Ainda tem essa... Multiplataforma. Mas isso é engraçado, porque eu acho que é das áreas de exatas, viu? Quando a gente fala assim. Porque é muito complicado você conversar com pessoas que são leigas, independente do assunto, né? Por mais que seja, a gente está falando de exatas aqui, mas de qualquer outro assunto onde você tem que falar de coisas muito técnicas. É igual o médico, por exemplo, ele vai falar de uma dor que você está tendo no joelho. Ele não vai falar que aquele osso com aquele específico nome, naquele local que só ele sabe o nome, é o problema. Ele vai falar assim, olha, só tem um problema no joelho, tem que operar. Você entendeu? É mais fácil falar assim, às vezes, do que ter que ficar passando uma parte técnica toda bem detalhada. Mas eu vejo que nas exatas a gente tem um pouco mais de problema
com isso, às vezes, para poder explicar para os familiares e para as pessoas o que a gente faz. E eu sempre não, é verdade. E eu sempre fui um defensor ferrenho, né, tá aí vocês para comprovarem isso daí, que muitas vezes existe essa dificuldade na área para na nossa área, né, para uma dificuldade em se comunicar com as outras áreas. Né, de se fazer entender, né. É claro que tem as suas complexidades, mas como o Diego bem falou, e como as outras áreas têm, né, mas muitas vezes as pessoas não têm esse senso de falar assim: "Olha, assim como a minha área tem as complicações, tem as outras áreas também, tem as suas tem o seu tecniquez, tem o seu vocabulário", como a gente falou no início, né. Sim, se você pegar qualquer texto redigido por um advogado, sinceramente, é complexo demais de ler aquilo ali. Muita palavra robusta, técnica, voltada para o pessoal de direito, que você fica assim, Jesus amado. Nossa, eu que o digo. Nossa, é complicado, principalmente quando você mexe com negócio de leis. É um pouco mais, é bem mais embaixo, parágrafo, inciso. Imagina você gerenciar o front desse tipo de coisa. E isso leva Uma tab para o lado já caracteriza outra coisa e pode ser interpretado por juízes e advogados de outra forma. Imagina o tamanho do problema. Não, isso é muito interessante porque leva a um outro assunto que o cara de TI, quem está mexendo ou no front, no back, a gente acaba se inteirando tanto da regra de negócio de outras empresas, de outras coisas, que a gente fica sabendo mais dos assuntos dessas empresas do que tudo, né? Porque a gente tem que estar em constante atualização daquelas informações, né? Isso é verdade. Isso eu acho que é uma das coisas mais, que eu já até puxo a minha próxima pergunta aqui, é uma das coisas que eu mais gosto da profissão da gente, porque acaba sendo uma coisa muito diversa, né? Quando a gente para olhar e para pensar, a gente tem contato com tanta coisa, né? Eu lembro de conversar com uma pessoa uma vez, eu não lembro se até foi algum de vocês, quando vocês começaram, mas assim, uma das coisas que eu achava mais legais, assim, um dia você está conversando com um cara sobre um sistema de gerenciamento de leite, como o Fábio lá do Ideagri, que teve aqui. Outro dia você está comunicando com alguém que é do RP. Outro dia você está comunicando com alguém que é de área de RH, tecnologia para RH. Outro dia com uma área completamente diferente. Então, assim, esse contato com diversos tipos de conhecimento, né? A gente, quando sabe aproveitar esse contato, dá acesso ao mundo, que eu acho que é o mais interessante, né? Você ter contato com coisas diferentes. Às vezes a pessoa pensa que assim, não, o cara ali ele é de tecnologia, então ele só mexe com isso. Mas não, existe todo um mundo com o qual a gente acaba tendo acesso, né? Isso é muito interessante mesmo. Você acaba aprendendo sobre cultura de café, gerenciamento de fazenda, mexendo com programação, é um mundo muito louco. Exatamente. Vou fazer até essa ponte aí do café, Lucas, que foi um projeto que a gente mexeu, né? Eu comecei a interessar por café por causa desse projeto e de entender o que era café, o que era arábica. Eu falei, não, vou começar com, sei lá, o que são essas diferenças e por que o pessoal cobra mais caro por um café que é assim do que é assado, né? Cara, é muito interessante. Eu acho que essa área, para mim, é a principal coisa, assim, mais interessante. Mas e vocês? O que vocês acham? Assim, o que vocês mais gostam na profissão? O que mais gosta na área, assim, tem essa questão que o Igor acabou de falar, de você estar sempre conhecendo coisas novas, que pode ser que você fique ali, 3 meses, ou até mesmo 6 meses, 1 ano, só focado em uma coisa. Só que aí pode ser que daí a pouco aparece um novo desafio, um novo projeto dentro da própria empresa que você muda totalmente, você dá uma virada de chave assim, e claro que você vai trazer toda a bagagem técnica de como codar, como fazer a codificação, né? Mas assim, a regra de negócio mudando, você também tem que dar aquele flip, assim, é até legal, que às vezes até motiva mais. E isso aí eu já vi acontecendo muito comigo mesmo, assim, que às vezes você tá tocando uma coisa aqui, às vezes ela acaba ficando muito maçante. Aí de uma hora para outra você vira a chave e você fica, poxa, que legal isso aqui agora que eu vou fazer. Aí você já dá aquele gás, sabe? Até aquela motivação maior. É muito interessante isso. Até puxando um pouco o que o Mike falou, acho que, não sei se todo mundo, mas acho que a grande parte dos desenvolvedores gosta muito de começar um projeto novo, né? Então aquela coisa de criar tudo do zero,
criar a estrutura das coisas. Eu acho que isso, pelo menos para mim, eu acho muito interessante, porque, igual o Mike falou, você sai dessa parte maçante, né? Às vezes você está muito viciado na regra de algum determinado sistema, começa a dar manutenção, aí você fica um pouco enjoado, não sei se é a palavra certa, mas você enjoa um pouco daquele sistema. Aí quando você começa algum projeto novo, do zero, assim, você fica todo empolgado, passa horas e horas e nem vê. Então, essa empolgação é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? Pois é, uma das coisas que eu mais gosto. Você não sente que você está trabalhando, sabe? Você vai programando, vendo as coisas se tornando reais, assim, né? Saindo de linhas de código, por exemplo, para o seu celular, no caso do mobile, eu acho que isso é uma das coisas que mais dá satisfação, sabe? Eu concordo, eu gosto disso tudo também, assim, mas tem certas coisas que me fazem sentir, tipo assim, como se fosse um super-herói, eu acho, às vezes. É igual quando você pega aqueles problemas, assim, extremamente complexos, você falta ficar babando na frente do computador. Aí você fica assim, meu Deus, eu não sei resolver isso. Como é que eu vou fazer isso? Isso é muito complexo. Aí você vai pesquisando, você vai pensando, aí você levanta, toma um café, volta, olha, se sente burro. Aí você dorme. Porque tem coisa que o pessoal acha que é assim, nossa, esse cara teve uma solução maravilhosa. E não foi do dia para a noite. É um conflito interno, né? É um conflito interno, aí você passa por todas as partes de, tipo assim, nossa, por que eu escolhi essa profissão? Será que eu sou digno disso mesmo? E aí você começa a duvidar do seu Aí você fica assim, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Meu Deus, vamos demitir. Aí, de repente, você tá olhando pro seu cachorro, assim, você fala assim, uai, e se eu mexer aquele trem pra lá? Ah, não, peraí, e se eu mexer isso? Aquela solução que você achava que era complexa começa a se tornar uma coisa que faz sentido e você consegue implementar aquilo. E na hora que você implementa, você fala assim, não, eu tenho que mostrar isso pra alguém. Nossa, isso é muito bom, essa parte de mostrar assim, realmente, você fica, não, Essa pessoa não tá nem aí, né, pra você. Tipo, legal, você fez isso aí, você fez funcionar o negócio, né? O trem mais simples, que a pessoa espera que funcione. Você fez funcionar, legal. 2 dias, eu falei assim, 2 dias pra fazer esse botão mudar de cor? Foi isso. Não, cara, aconteceu comigo essa semana. Eu encontrei a solução de um problema muito complexo que eu tava tentando há vários dias, trocando de roupa. Tipo, eu tava trocando de roupa, tirando meu pijama, eu tô assim, caramba, velho, era só fazer isso. E funcionou, velho. E isso realmente é uma satisfação muito grande. E uma das coisas que o Diego falou que eu achei interessante também, que pra mim isso é diário, né? Que uma hora você tá assim, por que eu escolhi isso? Ah, não, poderia ter escolhido uma outra profissão melhor, mais simples, não sei. Onde que eu fui, o que eu fui fazer com a minha vida, mas no outro momento você tá assim, não, realmente é isso que eu fiz a escolha certa, né? Essa satisfação traz essa sensação boa de... A escolha certa vem na solução. Aí na hora que você consegue entregar, você fala assim, yes, tá vendo? É isso mesmo. Exatamente. Sou um bom dev. Dá para perceber pela fala de todo mundo aí que o desenvolvedor, eu acho que eu posso falar isso, que o desenvolvedor é um camarada que é orientado a desafios. Sim, com certeza. Pela frase de vocês, né? Pela fala que vocês estão falando aí, né? O desenvolvedor é um cara que é orientado a desafios, né? Porque de tudo que vocês estão falando aí, me vem muito isso à cabeça, né? É o cara que quer desenvolver, é o cara que tem que ter desafio o tempo todo, é o cara que gosta dessa mágica, né? Agora, é engraçado isso também que a gente está falando, porque é o seguinte, você demonstrar uma solução para um desenvolvedor, você consegue tirar um certo apreço da pessoa por aquilo ali, né? O cara consegue olhar e falar, nossa, muito legal. Tem gente que até gosta tanto da solução, que fala assim, não, depois você me fala onde é que está esse código aí, que eu vou analisar melhor e tal. E isso é muito bom. Agora, quando você mostra para uma pessoa leiga, porque ela vai ver só o que está acontecendo na tela, é justamente aquilo que eu falei. É igual minha esposa, às vezes, olha o que eu estou fazendo aqui, né? Eu fico, sei lá, 5 horas desenvolvendo uma coisa, ela chega, e aí, como é que tá aí e tal? E ela já viu o começo, né? Aí eu falei assim, pois é, sabe aquele botãozinho que faz aquele rodopio? Ela sei, eu falei, tô terminando agora. Ela, quê? Depois de 5 horas? Eu falei assim, depois de 5 horas, é isso mesmo. Acontece muito. Acontece muito. Eu tô imaginando sua esposa é arquiteta, né? Ela é arquiteta. Eu tô imaginando assim, poxa, eu projeto isso aí eu faço isso aí no CAD, sei lá, não sei o que ela usa, né? Tão mais rápido, por que ele demora tanto? E ela falou assim, você fica apropriando da palavra arquitetura de software? Ah, tá bom, ela adora. Verdade. E isso é uma coisa que é interessante ver vocês falando isso. Isso é uma coisa
que eu percebo muito, e eu falo muito de mim também, eu acho que é a satisfação em construir algo, né. Acho que tudo tá muito ligado à satisfação de você, até nas falas de vocês a gente vê muito isso, né, de pegar, de fazer alguma coisa, ver é a satisfação de construir os projetos, né, e de resolver desafios. O desenvolvedor é um cara muito orientado a desafio, e muito orientado a aprendizado, a mudança, ele gosta da mudança, né, ele gosta disso tudo, isso eu acho que é um insight também bem legal para quem pensa em seguir a carreira, né. Não, com certeza. É interessante isso, porque, igual você tá falando, a pessoa motivada a desafios, né? Então foi igual, acho que o Lucas falou assim, poxa, a pessoa que tá ali repetidamente, só dando manutenção, convivendo com os mesmos pequenos problemas de sempre, que não tem, vamos dizer assim, momentos altos, né, do dia ali para poder resolver um problema, passar por uma pressão, qual vai fazer ele desenvolver ou crescer na profissão, fica complicado, sabe? Para pessoas dessa área, assim. Eu acho que qualquer área, né? Quem não tem desafios assim para vencer, para crescer, fica estagnado e a pessoa acaba ou mudando de empresa, o que acontece, né? Ou acaba desistindo da carreira. É complicado. Exatamente, exatamente. E puxando aqui para um lado um lado mais papo de dev ainda, né, quais são as tecnologias que vocês mais gostam? Falando aí um pouquinho tecniquez, né, mas nem tanto. Que são as tecnologias? O que é que vocês gostam? Por que vocês gostam? O que é bacana aí dentro dessa área nossa? Cara, uma das coisas que ultimamente eu tenho mexido, que eu tenho gostado bastante, é realmente a questão do Flutter, sabe? Porque quando você começa desenvolvendo um aplicativo para uma plataforma, igual eu comecei com o Android, se desenvolvia para Android, fazia o projeto todo, né? Com todas as regras e tal, depois você partia para desenvolver o do iOS, fazia todo aquele trabalho meio que duplicado, né? O segundo projeto acaba que utilizava algumas coisas do primeiro, mas era um trabalho meio que duplicado. E quando você começa a construir um aplicativo com uma base de código só, e você vê ele se transformando em dois, é uma coisa meio mágica, assim, sabe? E até levando a questão das coisas que eu vi bastante diferença, que é, falando mais de tecniquez, né, que é o hot reload do Flutter, que você consegue fazer alterações de layout sem ter que buildar o projeto de novo, isso facilita demais o seu desenvolvimento, sabe? Te dá uma produtividade muito grande. Então, o que eu tenho mexido, que eu tenho gostado bastante é isso, sabe? Bacana, bacana demais. Eu sou suspeito, né? Eu prego a palavra do Flutter mesmo, acho que é uma ótima tecnologia, principalmente para quem está começando, porque a linguagem é fácil, parece que, eu já falei isso, parece que o Google pegou, assim, desenvolvedores iOS e Android, jogaram num quarto e falou assim, eu vou botar um psicólogo aqui com vocês, a gente vai extrair todas as tristezas que vocês têm no mobile e a gente vai tentar resolver de uma forma mais legal. E daí nasceu o Flutter, na minha opinião. É, O jeito de desenvolvedor comunicar é um jeito próprio, né? Então, eu acho que o Flutter nasceu disso, ele resolve problemas que são complicados nas outras plataformas de uma forma muito simples, né? Eu tive contato com o Android desde o começo da minha carreira e um pouco de iOS, e o que eu vejo que o Flutter entrega em questão de produtividade, em questão de até de facilidade mesmo, as coisas são muito intuitivas, né, para se fazer lá, assim, abre portas infinitas, fora que você faz um código e ele roda em duas plataformas, né? Vamos dizer assim, ele compila em duas plataformas. Então isso aí é maravilha demais, gente. Exatamente, exatamente. Bom, no meu caso, eu sou, né, eu sempre gostei muito, né, como eu já falei que eu sempre atuei muito na questão do web, e o web ele envolve algumas tecnologias também, né, de fato. Sempre utilizei, né, do JavaScript a questão do jQuery, que eu sempre gostei muito de fazer, né, funções com jQuery, né, Igor? Aquelas, né? Isso. E Sim, sim. eu Muito gostava legal. muito da tecnologia, sempre gostei muito. E, assim, mas hoje em dia, o que eu falo, assim, que é a que eu mais, assim, de fato, assim, é uma paixão que você pega com o negócio, porque que nem falava, que nem o Diego falou, né, que parece que juntou os desenvolvedores para criar o Flutter. Eu acho que com o advento do React facilitou muito, e o React.js para a questão de layoutagem, componentização, reaproveitamento de código, assim, foi assim, eu acho isso muito bom. Porque, assim,
portais que a gente cria, a gente pega e reaproveita um componente em outro lugar, assim, fica maravilhoso, assim, de você não ter que ter aquele tempo de fazer tudo de novo. Basta apenas reaproveitar um componente em determinada área e utilizar um determinado estado desse componente em outro lugar que faz uma outra coisa, sem que eles estejam, né, acoplados, assim, é lindo demais, assim. A tecnologia, ela nos entrega ferramentas, assim, que deixa a gente, assim, até que bobo, sabe? Mas é muito bom mesmo. Na verdade é tudo mentira, gente. O Michael gosta é de Symfony e Sonata, tá? Só deixando. Piada interna de tecnologia. Aquele fantasminha vermelho, né, Lucas? A minha de eu sorrindo pra você como se estivesse a gente tava discutindo. Sangrando. E assim, continuando nessa ideia aí e indo um pouco de como é que é a atuação do desenvolvedor aqui dentro das empresas, deixar uma provocação então aqui para a mesa. Como é que o desenvolvedor ele pode contribuir para o negócio dentro das empresas? Um tempo atrás, eu ouvi um professor meu dizendo, né, um tempo atrás, em 2018, quando eu estava na faculdade, bem no finalzinho, que assim, estava acontecendo um advento muito grande de que os CEOs das empresas estavam cada vez mais sendo o cara que começou com a TI da empresa, porque também o Igor sempre disse isso, que nada melhor do que quem conhece mais os problemas da empresa do que o cara que está rodando sempre nela através do software, dos produtos, dando manutenção. Aí acaba que ele acaba agregando muito conhecimento sobre determinada empresa e com esses conhecimentos, não só de dev, o cara da TI mesmo, o geralzão, não só o que mexe com o computador, mas o também que coda, né, nessas várias áreas. Ele acaba agregando muito conhecimento e acaba que ele pode possibilitar uma determinada solução, porque ele conhece das várias vertentes da mesma empresa, sabe? Das várias vertentes daquela determinada empresa. Às vezes, uma pessoa de um determinado setor só fica muitas vezes pensando naquele setor, nos problemas que ele, né, que são muitos, que ele tem que ficar mexendo durante o dia, e às vezes ele não enxerga o problema do outro. E um cara que está um pouco mais acima, que às vezes é o cara da TI, que vê a maioria dos problemas, ele talvez pode propor uma solução de igual valor para as duas e também para a organização. Eu não sei se vocês concordam com esse raciocínio. Você viu que ele escuta, né, Igor? Ele escuta tudo que você fala. Você falava lá. Tô vendo aqui, fiquei orgulhoso agora. Mas eu concordo com o que o Michael falou, igual eu tinha falado, acho que um pouco antes também, que é o seguinte, o bom desenvolvedor, aquele que é interessado, né, pelo que ele faz, ele tenta agregar, absorvendo conhecimento das outras áreas, né, não só aquilo que ele faz. Então é um cara que ele tenta entender um pouco mais de design, para poder opinar, poder conversar com o pessoal que desenvolve as telas. Ele é um cara que busca conhecer mais das regras de negócio para poder opinar também e melhorar também o lado dele, né? Sabendo que aquilo que ele está fazendo está de acordo com o que a empresa precisa, né? Então, assim, eu acho que esse desenvolvedor, esse cara que busca estar atrás de conhecimento da empresa, do que a empresa faz e das áreas periféricas, igual o Michael falou, é o cara que consegue agregar no final de um processo. Ele consegue dar a opinião dele de uma forma assertiva, ele consegue virar para, vamos dizer assim, para o gerente e tudo mais, para falar assim, olha, baseado em tudo que a gente vive aqui, tudo que eu faço, etc., eu acho que talvez esse caminho aqui seja melhor por causa disso, disso, disso. Ele é um cara que consegue dar uma opinião que é valorizada dentro da empresa, sabe? Eu vejo dessa forma. Também, e até complementando aí dessa fala do Michael, achei interessante que ele falou do cara que às vezes roda empresa, né? Eu acho que é muito dessa mentalidade de que por exemplo, eu gosto, eu sempre falo isso, de a tecnologia, e no caso, né, as ferramentas, a parte de programação, eles são ferramentas pela qual a gente consegue resolver problemas. Né? Elas não são o processo em si. Toda empresa ela é movida baseada em processos. Né? Quando o cara está ali mexendo com as ferramentas que são nada mais do que a automatização dos processos, né? Elas são reflexos daqueles processos, ele acaba conhecendo os processos. E se ele conhece os processos da empresa, ele conhece a empresa, né? Então, acho que tem muito disso, né? Se bem o desenvolvedor, ele aproveitando bem isso, né? Essa questão de não ter a mente só na tecnologia, mas entender a tecnologia como uma ferramenta extremamente importante, a programação, o desenvolvimento e tudo que está ligado a essa parte,
como uma ferramenta pela qual você consegue contribuir para o negócio. Não é o principal, mas é uma ferramenta extremamente importante com a qual ele pode integrar, se interagir com aquilo ali, né? Indo para as perguntas aqui finais já, como é que vocês enxergam o futuro da carreira do desenvolvedor? A gente está vendo, eu sei que tem muitas coisas, a gente está vendo muito sobre automatização, a gente ouve falar muito sobre a parte dos desenvolvedores hoje, né? Eles se tornaram mainstream, como eu falei no início. Mas o que é o futuro? O que o futuro reserva para essa área? Eu vi um post, acho que foi até seu mesmo, Diego, que né, de um rapaz que está testando uma tecnologia, bem um nome de robô mesmo, assim, que a tecnologia você passa uma informação descritiva para ele coda para você uma interface. Acho que foi você Isso, mesmo que compartilhou, não foi, Diego, isso no mesmo. LinkedIn? E eu vi aquele negócio assim, eu fiquei de cara, assim, como que as pessoas conseguem utilizar a inteligência artificial, conhecimento de máquina, para poder a própria máquina codar a tecnologia para ela mesma, codar instruções para ela mesma. E assim, eu fiquei, eu não vou dizer, a primeiro momento sim, eu fiquei com medo, sabe? Quando eu vi aquele vídeo assim, eu falei, poxa, será que isso aí vai ser de fato, vai ser, como se diz, né? Vai ser o nosso computador pessoal, sendo que a gente fosse o pessoal da datilografia. Se é que eu me fiz entender, sabe? Se aquilo ali vai ser o nosso fim. Para Só que falar o dialeto de negócios, será que a gente vai virar commodity, né? A gente vai isso. ser algo que é comum? Aí assim, mas depois eu fui ver, né, mais a fundo sobre isso que o Diego postou lá, né? E assim, tá em desenvolvimento, só que querendo ou não, eu acho que assim, para ficar, se você quer uma tecnologia que converse com humanos, vai ter que ter, querendo ou não, um humano fazendo alguma coisa por trás. Nunca vai poder ser 100% tech. Tem uma tirinha sobre isso, Michael, muito, muito legal, que o pessoal falando assim, justamente sobre essa inteligência artificial que desenvolve interface e tudo mais. Aí o pessoal faz um comentário legal assim, gente, preocupa não, o cliente vai ter que falar o que ele quer, então estamos salvos. Ah, eu vi essa tirinha, muito boa também. Nossa, muito bom. Uhum. Entende? É igual você falou, ainda precisa de uma interação humana, precisa transcrever toda aquela ansiedade, vontade do cliente em algo, transformar em algo. Então, eu também concordo com o que o Michael tinha falado, eu vi que tem essa tecnologia, parece que isso pode ser o futuro, sim, mas eu acho que ele seria muito mais uma ferramenta do que uma substituição em si, sabe? Eu compartilho muito dessa ideia. Eu imagino que seja muito difícil mesmo substituir um programador por um robô, assim, porque eu acho que é muito difícil você substituir esse senso de contexto, sabe? A mesma coisa você tentar, por exemplo, substituir um psicólogo por um robô. Eu acho que vai faltar esse contexto, sabe? Ligar as coisas, fazer as simulações, assim. Não acredito que, pelo menos tão cedo, eu não acho que vai ter alguma coisa que substitua, não. Acho que a gente tá salvo por um bom tempo ainda. Eu achei muito essa questão que vocês falaram do aspecto humano, né? No final das contas, e por isso que eu gosto muito de defender essa ideia de que o desenvolvedor ele não é alguém que pega e cria código. Ele é bem o que vocês falaram no início, é o cara que resolve os problemas. Mas para ele resolver os problemas, ele precisa entender, né? E vem muito um trabalho um pouco, que eu sei que não foi o que o Lucas quis dizer, assim, mas vem um pouco, entre aspas, de um trabalho de psicólogo também, que é você entender o que o cliente quer, entender o que é a real necessidade, e fazendo uma ponte com o que a gente falou lá no início sobre o sênior, a questão que esse conceito de que o sênior, muitas vezes, o programador sênior, ele resolve o problema sem codificar, é muitas vezes porque ele já está tão experimentado em solução, em padrões de problemas, que ele pega e ele entende que, cara, você não precisa de programação, você não precisa de um código, você não precisa de um programador, você precisa mudar isso aqui no seu processo, você precisa mudar isso aqui no seu fluxo que você está fazendo aqui. E isso é muito complicado de você automatizar um dia, mesmo com inteligência artificial, né? Isso é feeling, né? Isso é E, experiência, vivência, né? Faz muita exato. diferença. Cada vez mais a tecnologia ela se porta como algo que ajuda, né? Nessa interação, né? Ela está aí para essa interação, é uma ferramenta do que realmente a solução fim em si, né? Concordo. Muito legal. Beleza, gente. Estamos analisando aqui mais um dos nossos podcasts. Quero agradecer ao Diego, ao Lucas e ao Maicon pela participação, por terem desprendido seu tempo para bater um papo aqui um pouquinho com a gente. Vamos voltar nesse papo de desenvolvedor aqui
outra vez aqui mais para frente para poder desmistificar um pouco do que é o papel do desenvolvedor aí dentro da empresa, por que ele é tão importante, né, e como é que ele contribui aí para as organizações. Diego, Lucas, Michael, deixo a palavra para vocês poderem se despedir. Tá, como ninguém começou, eu agradeço a oportunidade de voltar no podcast aqui. É sempre bom conversar, é sempre bom estar em contato com uma galera que a gente faz amizade ao longo da carreira, né? Que foram todos que participaram aqui. Então, assim, obrigado. Espero participar de outros no futuro, né? Com outros assuntos. E é isso. É isso mesmo que o Diego falou. Queria agradecer a vocês. A gente que trabalhou junto aqui, é sempre bom se reencontrar, né? Mas se precisar também, chama a gente que a gente participa de novo. Estamos sempre dispostos a isso. Valeu. Boa, boa. É de fato, né? Bem nessa pegada mesmo que o Diego e o Lucas falou, né? Realmente sempre é muito bom, né? Não que a gente não converse, assim, às vezes por grupos, né? Mas é sempre tá bom, assim, uma conversa de fato, assim, uma call, assim, é sempre muito bom e também tá tratando de assuntos que é o nosso dia a dia, querendo ou não, né? Tanto como a gente conversava quando a gente trabalhava junto em loco mesmo, né? Falar assim agora é muito bom mesmo. E também, né, agradeço a oportunidade de estar participando e, se possível for, outras oportunidades, estamos disponíveis para estar aí. Ok, pessoal, obrigado a todos e continuem nos acompanhando e até o próximo episódio.